Este podcast é uma produção Reverber. Olá, ouvintes! Está entrando no ar mais um episódio do seu podcast sobre as ciências humanas. Esse programete que é a fronteira final contra o império da ignorância, seu podcast de história pública. É o historiante. Estavam com saudades da minha voz? Eu não estava aqui semana passada. Quem apresentou foi o Felipe Monsanto, mas estou de volta aqui, né, tomando as rédeas deste programete. E estou aqui acompanhado, né, dele, o homem que montou um soviete na beira do Rio São Francisco e desde então luta contra o capitalismo, e apesar do seu microfone às vezes não funcionar tão bem, camarada Kleber Roberto. E aí, pessoal, beleza? Também triste, né, porque ninguém quer meus prêmios aqui nos quiz. Já tô triste. O pessoal ganha, o pessoal não quer receber, não sei porquê. Será que é porque tem coisas do capitão gente boa? Pablo deveria também acertar pra ganhar o seu prêmio, que hoje vai ser homenagem a ele, ó, ao nosso querido Pablo Michel. Ah, que bom. É porque assim, bicho, você encarnou no Bolsonaro, já tem o quê? Uns 10 episódios? E aí, de tudo você quer vender do cara, parece que você tá vendendo, parece que o cara é santo e você tá vendendo parte do corpo dele para os fiéis. Igreja, né? Então, bolsonariana do Brasil. Pois é, eu soube desse absurdo aí. E o cara falou num tom de seriedade que Deus me livre. Vamos vender partes dele. Vai ser as indulgências. Indulgência do tal quê, indulgência do quer que eu faça o quê. É absurdo. Saudades de quando os fiéis adoravam a Deus, né? Mas enfim, bola pra frente. Bom, estamos aqui também com ele, o homem das Minas Gerais, que tomou de conta do episódio semana passada e hoje ele está no lugar dele, o seu Felipe Monsanto. A burguesia voltou, mas a classe operária irá dominar a burguesia. Abaixo os burgueses. Bom dia, boa tarde, boa noite. Que bom falar aos ouvidinhos de vocês. Vou voltar um dia, hein? A gente ainda vai destronar aí Destronar a burguesia. Tá certo, seu Felipe Monsanto. E estamos aqui, recebemos mais uma vez nossa amiga, nossa companheira, nossa parceira, Caroline Prado. Oi, Carol. Oi, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Direto da Costa Rica, vindo para continuar fazendo o meu levante feminista no Brasil. Desde aqui, vamos adiante, né, companheiros? Arrasou, mulher. Arrasou. Bom, estamos aqui hoje reunidos, né, para falar de um tema que acredito eu que seja o grande tema de debates da semana e que até ontem, foi ontem, né, Felipe Monsanto? Até ontem à noite ele ainda não estava na nossa pauta, né? Foi ontem à noite que a gente mudou, assim, de última hora para o tema que a gente está apresentando agora. E é aquela coisa, né? A Câmara dos Deputados ativa as votações urgentes do nada quando as pautas são de interesse lá daquela maioria bolsonarista, né? E aí entrou em pauta um projeto de lei que alguns chamam de PL do aborto, mas alguns veículos de comunicação já colocaram como a PL do estuprador, né? Estamos falando aí sobre esse projeto de lei, é o projeto de lei 1904/24, que vem alterar o Código Penal, punindo a mulher, né, a gestante que, eventualmente estuprada, faça o aborto ali após as 22 semanas de gestação, né, passando aí a ser punido com 20 anos, de 6 a 20 anos, a pena de reclusão para essa pessoa, para a vítima, né, do processo. Então vamos tentar refletir sobre esse assunto hoje, antes que os ouvintes ou os nossos haters comecem a jogar pedra, né? Pô, vamos falar sobre aborto numa mesa que tem 3 homens e uma mulher, machistas e tal. Veja, se você for militante do nosso lado, respire fundo, relaxe e me ouça. A bancada ia ter, além da Carol, mais 2 colegas nossas convidadas, que era a Larissa, cientista social, e era a nossa querida Catiane Bispo. Só que Catiane não pôde, ela
tá com um compromisso agora e não vai poder desmarcar, remarcar. E a Larissa, ela tá cuidando, tá com um problema de saúde familiar e tá dando de conta disso, tomando de conta disso. Então ela não vai poder participar. Ficou muito triste, mandou mensagem. Eu a entendo, o que é que eu posso fazer? Né? Eu só posso compreendê-la. Então, é isso. Estamos aqui para dar nossa perspectiva e fazer nossas análises a partir dos nossos pontos de vista e a partir das nossas pesquisas aí, nossas leituras, né? Então, relaxe, acompanhe, e se você tiver algum apontamento para fazer, pode fazer, use a caixa de mensagem e coloque aí, pô, eu senti falta de tal coisa no episódio, eu acho que deveria ter falado sobre isso, eu discordo do ponto de vista. A gente vai ficar muito feliz de receber, analisar e no próximo episódio fazer uma retratação, ou uma explicação melhor, um aprofundamento melhor, ou abordar aquele tema que você acha que a gente não abordou. Quem sabe até não rola um outro episódio, a gente abordando esse assunto, e quem sabe, né, se tudo der certo, com tanto a Larissa quanto a Catiane, que não puderam estar aqui presentes, né? E isto posto, esse disclaimer, né, chama de disclaimer, né? Eu sou velho, cara, eu não consigo acompanhar as... Felipe, que é jovem aí, tem 19 anos e acompanha as redes, é disclaimer, né, que fala? É disclaimer, tá correto. Acabamos de fazer só disclaimer. falando um ponto interessante também, eu acho que é legal, mesmo assim, para os que estão ouvindo agora, é interessante quando homens também levantam sua voz contra essa PL. Então eu acho que é uma coisa importante, porque eu vi um post sobre isso hoje que falava: quantos homens você viu falando sobre essa PL? Então eu acho que mesmo assim o ponto de vista de vocês aqui, a análise de vocês também é legal quando é vista por outro ângulo. Precisamos unir vozes contra esse projeto de lei, que é um retrocesso absurdo. A gente tá falando aqui nos bastidores, estamos no conto da Aya, estamos ali entre o primeiro e o segundo livro. Verdade. Então é um absurdo, né? Bom, isto posto, vamos aí preparar as nossas gargantas e nossas vozes para falar sobre esse tema, mas antes vamos dar uma relaxada com a marmota da semana, Kleber Roberto. Marmota da semana. Isso mesmo, a marmota dessa semana é voltada para o futebol, também para um tema que eu achei assim, é o exemplo do machismo que existe no esporte, porque para quem não conhece, o jogador Ian Couto, que ele joga no Girona, ele tem o costume de usar o cabelo rosa. Outros jogadores, até com o time fazendo excelente campanha, eles também começaram a utilizar o cabelo colorido com rosa. Só que aí, na seleção brasileira, nessa seleção canarinho, as coisas mudaram. E aqui eu trouxe a notícia da ESPN, que o jogador Douglas Luiz nega cartilha na seleção brasileira e vê proteção a Ian Couto com cabelo rosa. E aqui, entre aspas, foi até bom para ele. Na reportagem nós temos o seguinte: o cabelo rosa do lateral direito Ian Couto segue sendo o tema do momento na seleção brasileira. Após o ala revelar em entrevista que foi orientado pela CBF, Confederação Brasileira de Futebol, a não pintar seu cabelo em tons rosados, de forma a não passar uma imagem de, entre aspas, vacilão, o volante Douglas Luiz deu sua opinião sobre o tema na coletiva desta sexta-feira, 14 de junho. O jogador do Aston Villa negou a existência de uma cartilha de imagem por parte da Confederação, mas salientou que o veto ao rosa no cabelo foi visto internamente como uma espécie de proteção a Ian Couto. Douglas, inclusive, considerou que foi melhor para o companheiro não usar tintura, de forma que ele possa entrar em campo mais tranquilo. Segue a reportagem e, lá mais na frente na reportagem, em nota oficial divulgada nesta sexta-feira, a CBF negou qualquer veto a mudanças estéticas e salientou que o foco da entidade é apenas no bom futebol. No bom futebol e no machismo que não consegue arredar o pé do futebol. Desde cânticos homofóbicos, agora com isso, com quem um cabelo rosado, descolorido, pintado do jogador vai fazer ele chutar melhor, vai transformar ele num zico. Enfim, o machismo nosso de cada dia. Esse negócio do cabelo rosa, os meus alunos pintam o cabelo de rosa, de branco e fazem uma série de coisas no cabelo. Eu acho que é muita coisa geracional, né? Na minha geração, isso faz vergonha de ser, mas os meninos usavam
tupete com gel. Não sei se Na vocês minha pegaram. época, pintava o cabelo com papel crepom. Papel crepom, cara. Isso. Eu tô nesse meio tempo aí, o papel crepom com o gel no cabelo que você passava e ficava aquele negócio pastoso, assim, 3 A palmos. gente chamava da lambida do boi. Cabelo vaca lambeu. Exatamente. Assim, dessa coisa futebolística, eu não sei se os nossos colegas acompanham futebol, mas assim, eu acho que a CBF ela tem que ficar calada e deixar a galera trabalhar, sabe? Com cabelo rosa, com cabelo branco, sem cabelo, cabeludo, sei lá. Usar um cabelo rosa ou não vai diminuir ou aumentar o futebol de ninguém. A CBF sempre se preocupando com coisa que não é pra se preocupar. Eu tenho alunos também aqui na Costa Rica que eles pintam a unha. E hoje mesmo, na aula, teve um aluno que me mostrou um boné rosa que a mãe dele deu pra ele. Ele, prof, gostou do meu boné? Um boné super pink, assim, e ele adorou, e ele usa. E não tem nenhum problema. Bom, apesar de aqui também ser um país, assim, bem machista, mas essa família, no caso, que é uma família muito grande que eu dou aula também, eles já, desde pequeno, crianças com 5, 6 anos, têm a sua autonomia. Se quer pintar a unha, vai pintar, menino, menina, ou a roupa da cor que quiser, o cabelo da cor que quiser, e tem a sua autonomia. Eles não dão sexo pras cores. Eu acho isso muito interessante. Progressista uma família até, né? Bastante. Eles são bastante. A pessoa que atribui sexo pra cores é uma pessoa com sérios problemas, né, bicho? Que preguiça, né, gente? Tá sendo educado, é uma pessoa burra, né? Pessoa desprovida de raciocínio. Ok. Vamos aí para o nosso giro de notícias, Cléber Roberto. Simbora. Vamos aqui para o Giro de Notícias, começando com o portal Migalhas. Projeto de lei quer equiparar aborto após 22 semanas a homicídio simples. Em análise na Câmara dos Deputados, a PL 1904/24 altera o Código Penal, que hoje não pune o aborto em caso de estupro e não prevê restrição de tempo para o procedimento nesse caso. O Código também não pune o aborto quando não há outro meio de salvar a vida da gestante. Caso o projeto seja aprovado pelos parlamentares, o aborto realizado após 22 semanas de gestação será punido com reclusão de 6 a 20 anos em todos esses casos, e também no caso de gravidez resultante de estupro. A pena é a mesma prevista para o homicídio simples. CNN Brasil. Saiba quem são os autores do projeto que equipara aborto a homicídio. Em pauta na Câmara, o projeto de lei que iguala a pena do aborto feito após 22 semanas de gestação ao crime de homicídio simples conta com 33 autores, mas da metade pertence, adivinha quem? Ao PL. A divisão das outras siglas conta com 3 deputados do Republicanos, 2 do PP, 4 do MDB, 2 do União Brasil, 1 do PRD, 1 do PSDB, 1 do PSD e 1 do Avante. Eduardo Bolsonaro do PL São Paulo, Carla Zambelli, PL São Paulo e Nicolas Ferreira do PL Minas Gerais são alguns dos autores, além do deputado federal Sóstenes Cavalcante do PL Rio de Janeiro. Metrópolis. Em votação popular no site da Câmara, 87% rejeitam PL do aborto. Uma enquete popular no site da Câmara dos Deputados mostra que 87% discordam totalmente do projeto de lei número 1904/24, que equipara o aborto de gestação acima de 22 semanas ao homicídio, incluindo casos de estupro de crianças e mulheres. O montante representa 616.298 votos. São 13% os que dizem concordar totalmente com a proposta, representando 87.476 votos. Os números foram contabilizados pelo site do Metrópolis até às 11h10 da manhã, no horário de Brasília do dia de hoje. A votação segue disponível. E para fechar, Agência Brasil. Com PL do aborto, instituições temem mais casos de gravidez em meninas. Entre 1º de janeiro e 13 de maio deste ano, foram feitas 7.887 denúncias de estupro de vulnerável ao serviço
Disque Direitos Humanos, o Disque 100. A medida de denúncias nos primeiros 134 dias do ano foi de cerca de 60 casos por dia ou de 2 registros por hora, conforme reportado pela Agência Brasil. Em eventual aprovação do projeto de lei 1904/24, parte dessas meninas vítimas de estupro e que vivem em situação de vulnerabilidade social pode não conseguir interromper a gravidez indesejada. O alerta é de movimentos sociais e de instituições que vieram a público repudiar a proposta que altera o Código Penal brasileiro. Pablo, é com você. Beleza, vamos aqui para o nosso editorial. Sob diversos aspectos, o projeto de lei 1904/24 é um imenso retrocesso social, sob um pretenso véu de moralidade religiosa da qual o Estado deveria estar apartado. Em tramitação na Câmara dos Deputados, vocês já ouviram aí no giro de notícias, né, que esse projeto equipara o aborto realizado após 22 semanas de gestação ao crime de homicídio simples. Esse projeto, ele pode permitir que uma mulher vítima de estupro que interrompesse a gravidez tivesse pena maior do que a do estuprador. O cara que, cometendo esse crime brutal, receberia uma pena menor do que ela. O 1904, esse projeto aí, muda o Código Penal, que hoje não pune o aborto em caso de estupro e não prevê restrição de tempo para o procedimento nesse caso. O Código também não pune o aborto quando há outro meio de salvar a vida da gestante. A gente, então, está diante aí de um grave retrocesso. Em meio aos estudos para a montagem desse editorial e do roteiro como um todo, eu li um excelente artigo da Simone Pérez e da Maria Luísa Heilborn, do Instituto de Medicina Social da UERJ, a Estadual do Rio de Janeiro. O panorama que eu pude observar foi o seguinte: a gravidez na adolescência no Brasil, definida como a que ocorre entre os 10 e os 19 anos, aumentou enquanto a fecundidade entre mulheres em idade fértil diminuiu e a proporção de partos entre adolescentes cresceu. Diversos estudos associam a gravidez precoce a riscos de saúde e prejuízos sociais, destacando que a expectativa social, digamos assim, o que seria, entre aspas, o certo, é que esses jovens sigam trajetórias ideais de escolarização, inserção no trabalho, antes de formar a família, o que torna a gravidez na adolescência algo como imprudente, segundo as autoras. No entanto, o aborto, que é um relevante problema de saúde pública no Brasil devido à sua prática clandestina e insegura, é pouco analisado nos estudos sobre gravidez adolescente. Então, assim, de acordo com as autoras, tem muito trabalho falando da gravidez precoce, mas pouquíssimos abordando o processo de aborto. Dados mostram que o aborto é uma das principais causas de mortalidade feminina no Brasil, especialmente entre jovens de baixa renda que recorrem a hospitais públicos para procedimentos como curetagem pós-aborto. Segundo as autoras, as pesquisas focam mais no perfil socioeconômico das mulheres e nos métodos usados do que nas representações e práticas do aborto entre jovens. Estudos como a pesquisa Gravide, a gravidez na adolescência, estudo multicêntrico sobre jovens, sexualidade e reprodução no Brasil, investigam comportamentos sexuais e reprodutivos de jovens entre 18 e 24 anos, diferentes estratos sociais, e aí os mencionados no estudo das autoras são as cidades de Porto Alegre, Rio de Janeiro e Salvador. Entre os resultados, destacou-se que 73% dos jovens cogitaram, tentaram ou realizaram abortos, evidenciando a aceitação implícita da prática. Esses jovens entrevistados envolviam tanto as meninas que engravidaram quanto os seus companheiros sexuais. As entrevistas revelaram também diferenças nos métodos de aborto. Misoprostol, remédios de uma forma genérica e clínicas foram os métodos preferidos, buscados, sendo chás frequentemente utilizados como tentativa inicial de fazer descer as regras, como popularmente se fala. A decisão sobre o aborto geralmente não é tomada isoladamente pelos jovens. As famílias desses entrevistados na pesquisa, especialmente as mães, desempenham um papel crucial. Essa mesma pesquisa evidenciou que 62% das moças e 45% dos rapazes discutiram a gravidez com familiares e amigos, com as mães, muitas vezes, sugerindo o aborto como uma opção viável. Contudo, a aceitação do aborto também variava muito com o contexto social e as experiências pessoais dos familiares. O aborto, muitas vezes cogitado, mas nem sempre realizado, reflete, e aí sim o ponto central disso tudo, desigualdades sociais e dificuldades enfrentadas por adolescentes, incluindo acessos a recursos e apoio. O aborto no Brasil, ele permanece um tabu porque ele é mais uma das ferramentas de exclusão social, de desigualdades sociais, e que na ponta final disso tudo, quem morre são meninas pretas, pobres, trabalhadoras,
que recorrem a esse aborto por uma série de questões, uma série de variáveis que não cabe a gente julgar, apenas acolher e entender. Só que a gente não consegue fazer isso, a sociedade brasileira como um todo não o faz. E essa ausência de apoio, essa ausência de escuta conduzem muitas delas à morte. Meus amigos, eu vou passar a bola para vocês fazendo essa reflexão sem uma pergunta prévia, mas como é que vocês estão analisando todo esse processo e a existência de um projeto de lei com esse teor? E aí, pessoal, precisamos falar sobre algo muito especial, o nosso financiamento coletivo no podcast Historiante. Isso mesmo, e não poderíamos estar mais empolgados em compartilhar com vocês os benefícios incríveis de se tornar um apoiador do Historiante. Além de nos ajudar a manter o podcast no ar, vocês terão acesso a benefícios exclusivos. Vocês estão preparados para isso? Então segura essa agora. Todos os meses sortearemos livros entre os nossos apoiadores. Mas segura que tem mais. Os nossos apoiadores terão acesso a conteúdos exclusivos, bastidores do podcast, entrevistas inéditas e muito mais. E olha só, tem mais uma vantagem. Ao se tornarem apoiadores, vocês serão convidados a participar do nosso grupo secreto, onde poderão interagir conosco e com outros apaixonados por história. Então, não percam tempo. Apoie o podcast Historiante hoje, através do apoia.se/historiante, através do aplicativo Orelo ou através do Pix Historiante, ou historiante@gmail.com. É isso aí, contamos com o apoio de vocês para continuarmos trazendo conteúdo de qualidade para todos os nossos ouvintes. Bom, gente, eu acho que esse projeto de lei, ele vai basicamente prejudicar, como você, Paulo, está falando, as meninas pretas, pobres e, enfim, vai sempre prejudicar os marginalizados, porque, na realidade, pessoas que têm dinheiro vão continuar, assim, fazendo aborto, porque, independente de qualquer coisa, tem meios, tem contatos, tem o silêncio, e essa questão, inclusive, muitas vezes cai no esquecimento. Eu já escutei alguns casos, assim, de pessoas que abortaram, mas nunca mais falou sobre o assunto, justamente porque foi um problema, entre aspas, que ficou entre a família e resolveram, entre aspas, mais uma vez, e tá tudo bem. E normalmente são essas pessoas mesmo que votam a favor dessa PL, porque, ao meu ver, assim, parece que essas pessoas tratam as pessoas ricas, né, como mulheres que podem abortar, que têm dinheiro para isso e que tudo fica no sigilo. Elas tratam meio que como um bicho, como pessoas ignorantes, os outros que não têm dinheiro, como, se liberar o aborto, a mulherada vai sair engravidando por aí, e abortar, engravida, e aborta num ciclo sem fim. Eu vejo que é um pouco de soberba misturado com crueldade, misturado com um não se importar. Enfim, são muitas questões dentro de uma questão do aborto. Tem uma pesquisa que saiu hoje saiu essa semana pelo PNA, que é uma associação sobre aborto no Brasil. 1 em cada 5 mulheres já cometeu aborto no Brasil só nos últimos anos. E pelo que a Carol falou, é uma verdade. Hoje o aborto ele é totalmente legalizado para pessoas que têm poder aquisitivo e que têm a possibilidade de ir até um consultório médico e adquirir um determinado tipo de remédio que facilita com que o corpo ele cometa o aborto. A gente vive numa sociedade em que isso está totalmente legalizado para uma classe dominante, para uma classe à frente, e isso não vai mudar, porque, como falaram, a Carol falou, existe o silêncio dos médicos, existe a omissão da família, tem todo um amparato para isso.
E eu vejo muito isso como essa PL e essa forma de criminalizar isso, de cada vez mais punir a população preta, a população pobre, a população menos desfavorecida. Que isso é uma forma não só de exclusão, mas de extermínio dessa população. Porque fica muito mais vulnerável, é uma forma muito mais prática de você atingir essas pessoas, impedir com que elas tenham algum tipo de ascensão social e possam desenvolver através de educação, através do trabalho, através de conquistas, né, que a pessoa possa ter ao longo da vida. Então, para mim, é uma forma de extermínio. Eu vejo muito isso de uma população que não tem acesso a muita coisa. Concordo com o que foi dito por Felipe, por Carol, com relação a essa questão de que o aborto no Brasil, ele já existe para pessoas com condições financeiras de ir em clínicas que realizam procedimento, pessoas que tenham condições de adquirir medicamentos para fazer esse procedimento. E, na verdade, o que nós vemos no Brasil é aquele velho controle de corpos. O controle do corpo do negro, do corpo da mulher, do corpo da pessoa LGBT. O único que não sofre com isso é o homem branco, cis, com condições financeiras. Isso aí consegue passar tranquilo. Todo o restante da sociedade tem que ter sua liberdade cerceada em todos os aspectos. E isso é mais uma forma de se agravar ainda mais esse controle sobre o corpo feminino. Ou seja, a mulher, ela não pode decidir sobre a sua vida, o seu corpo, o seu desejo de ter um filho ou não. Isso aí é só mais um retrocesso que a gente vê aí desse congresso tão reacionário que estamos vivenciando agora no Brasil. Com certeza. Vamos tentar dimensionar essa questão em números. Eu estou aqui com alguns dados, eles podem estar desatualizados, eles são de 2018. Mas dão um panorama da questão do aborto no Brasil, né? Segundo o Conselho Federal de Enfermagem, no país, no Brasil, acontece 1 milhão de abortos induzidos todos os anos. Todos os anos, 1 milhão de abortos. Tá? Desse 1 milhão, 250 mil mulheres elas são hospitalizadas em decorrência de problemas nesse processo de aborto. A esmagadora maioria aqui são abortos clandestinos. E dessas 250 mil mulheres, 15 mil têm complicações um pouco mais graves e 5 mil internações são de muita gravidade. Dessas 5 mil internações que aconteceram em 2016, 203 mulheres morreram. Esses dados aqui são os dados lá que estão disponíveis inclusive no site oficial do Conselho Federal de Enfermagem. Quem são essas mulheres? A estimativa do Ministério da Saúde, na época, é que quem mais morre por aborto no Brasil, nessa situação, são mulheres negras, jovens, solteiras, com até o ensino fundamental. Isso porque aqui não tem um recorte, né, mais aprofundado sobre a questão da idade. Eu não consegui aqui, mas se meus colegas conseguirem, fiquem à vontade para falar. Mas isso aqui já dimensiona um fato que é absurdo. Uma mulher morre a cada 2 dias por aborto inseguro. Dados oficiais do Ministério da Saúde, publicados aqui em 2018 no site do Conselho Federal de Enfermagem. Então a gente está falando sobre uma questão que é uma questão de saúde pública. Mulheres morrem por abortos inseguros. A existência de um PL que pune essas mulheres, em absolutamente nada, vai ajudar na redução desse número. Porque a punição vai aumentar, inclusive, o grau de perigo. Bom, agora, se me pegarem, 20 anos de cadeia.
que é que eu posso fazer? E a gente tá falando assim, essa reflexão que eu acabei de fazer é uma reflexão de alguém que, bom, tá no conforto de sua casa e pensa, poxa, e agora? Eu vou fazer o quê? Porque geralmente mulheres, meninas que sofreram estupro, elas não têm sequer uma tranquilidade para raciocinar. Meu Deus, o que é que eu vou fazer? Muitas delas sem saber o que é que está acontecendo. Muitas também não têm nem o conforto da sua casa para poder pensar, porque a grande parte dos estupros são cometidos por parentes, o pai, avô, tio, amigo da família próximo que está sempre ali. Então nem a casa elas têm como refúgio para poder pensar tranquilamente o que pode fazer ou não, e muitas vezes vão no desespero para qualquer lugar. Sem total rede de apoio, né? Sem total rede de apoio. Que é a vida comum da esmagadora maioria das mulheres, das meninas pobres no Brasil, as filhas das famílias trabalhadoras. Então, assim, não se trata, como esses caras que escreveram o PL, de pessoas assassinando bebês. Não se trata disso. Se trata de, em muitos casos, minha gente, quando a gente fala muitos casos, é muito caso mesmo, de adolescentes estupradas, que inclusive não sabiam o que estava acontecendo. Não sabiam o que estava acontecendo. Porque, primeiro, elas não tiveram acesso a uma orientação de educação sexual em escolas. Por quê? Porque os conservadores dizem que estariam introduzindo a criança, né, no mundo do sexo. Coisa que não é. E existem diversos casos de alunas, após a aula de orientação sexual, né, para conhecimento do seu próprio corpo, chegarem no professor, na professora e dizer que, pô, meu pai, meu tio, o vizinho tá fazendo isso assim, assado comigo. E descobrirem que está acontecendo um caso de abuso sexual na casa daquela criança. Então, primeiro, nega-lhes a educação. Segundo, que talvez seja também uma decorrência da falta dessa educação. Negam-lhes os processos e os métodos contraceptivos. Então, assim, a menina não sabe que ela tem direito a um acompanhamento que o SUS banca para ela, para que ela possa não engravidar. E mesmo assim, gente, defensores da boa família, o método contraceptivo, por mais fantástico que ele seja, ele não garante 100% que aquela adolescente que iniciou. E aí a gente tem que levar em consideração o seguinte: é uma adolescente que iniciou sua vida sexual por vontade própria. Porque isso também não acontece. A pesquisa que eu mencionei, inclusive, ela é uma pesquisa bem completa, né? Eu acho que eu vou deixar o link na descrição do episódio, para quem quiser acessar, fica à vontade. E as autoras, elas elas observam nas entrevistas que elas fazem com jovens que a iniciação sexual das meninas é diferente da iniciação sexual dos meninos. Os meninos escolhem quando eles vão começar a sua vida sexual. As meninas não. Elas não escolhem. Escolhem por elas. Daí é a questão. Não é? Então isso é mais um agravante. Então nega-lhes a educação sexual, nega-lhes o conhecimento sobre os métodos contraceptivos, que não são 100% eficazes e há risco sim de engravidar. Isso quando a gente considera que ela escolheu. E imagina aquela que não escolheu. Imagina milhares de meninas de 11, 12 anos. Né? Recentemente compartilharam um caso aqui numa cidade chamada Palmeira dos Índios, na União dos Palmares, aqui próximo. Logo após a cidade em que eu dou aula, Murici, flagraram o pai abusando sexualmente da filha. Infelizmente. De 12 anos de idade. Eu vi isso também. O vídeo é asqueroso, é nojento, deplorável. Sabe? Então, assim, e aquilo não é uma exceção, gente. Aquilo ali é a regra. Aí, essa menina engravida, 12 anos de idade, nós vamos condenar essa criança a ter outra criança. Condenamos aquela criança a ter outra criança. Por quê? Por convicções religiosas. Porque não há outra explicação. Não há outra explicação.
Teve o caso da menina que, salvo engano, foi no Espírito Santo. Quem tiver a informação que quiser me desmentir ou não, fica à vontade, tá? Complementar. Ela com, salvo engano, 11 anos, 12 anos de idade, 11 anos, se não me engano. Enfim, era uma idade, assim, nessa faixa aí, que eu acabei de mencionar. Ela estava indo para a segunda gestação. Segunda gestação. E os caras queriam que ela tivesse o filho. E quando foi decidido que ela iria ter o aborto, começaram a chamar essa criança de assassina. Bom, e o estuprador, esses caras que defendem a família de bem, não estão nem aí pro estuprador, né? Bandido bom não é bandido morto. Eles querem proteger o cara. Então, esquece o estuprador e foca na vítima. E a vítima é destruída, tem a sua moral destruída diante da sociedade. Isso não é uma coisa recente, isso é uma coisa de uma cultura histórica, assim, ancestral. Se for falar de Brasil, meu Deus do céu, não dá para enumerar a quantidade de casos como esse que aconteceram ao longo da história do Brasil. Então hoje nós temos a possibilidade de reverter isso. Contudo, os nossos grandíssimos deputados conservadores querem pegar o Brasil e jogá-lo no passado. Né? Pode falar, Carol. Não, é uma coisa que me chama muito atenção quando as pessoas falam sobre isso quando as pessoas falam sobre educação sexual, de não ter educação sexual na escola, porque acredita que isso vai incitar a iniciação sexual na vida das crianças e do adolescente. Para mim só tem duas hipóteses. Ou realmente a pessoa é muito... Não, mentira, tem três. Ou realmente a pessoa é muito burra, não sei, ela acha que realmente isso pode acontecer. Ou a pessoa está fazendo realmente as coisas dentro de casa, que normalmente é a grande opção, né? Que as pessoas estão fazendo isso dentro de casa, já estão cometendo abuso. E não querem que as suas crianças, seus adolescentes descubram que aquilo não é normal. Ou, terceiro, realmente as pessoas acreditam, quem não faz acredita que realmente todo mundo é igual a ela. Como toma muito para si a narrativa, né? Por exemplo, como, não, isso não pode, porque os pais não devem fazer isso. Ok, você não faz, mas a gente não pode medir as coisas somente por uma régua, né? O ser humano é muito mais complexo do que isso. Então, é totalmente esquisito você observar um assunto tão complexo somente de acordo com o que você pensa que você faria. As coisas são muito maiores e são muito piores normalmente. Sobre questão... Perdão, só mais uma última coisinha, os dados que o Pablo falou. Eu encontrei aqui da Agência Brasil que mais ou menos 52% das mulheres que realizam aborto têm 19 anos ou menos. Isso é um dado de 2023. Isso quando fizeram seu primeiro aborto. Estão na contagem falando do primeiro aborto. E depois 46% dentro desse dado, 6% eram meninas entre 12 e 14 anos. Então é bem pesado. Eu coloquei aqui o caso, eu vou encontrar a matéria aqui sobre o caso dessa menina de 11 anos. E apareceu aqui Espírito Santo, Teresina, apareceram várias cidades, gente. Várias cidades. Esse então, caso assim, que ficou mais famosinho, a menina ela teve que ir para Recife para conseguir fazer o aborto, né? Porque no Espírito Santo ela não conseguiu. Esse foi aquele que a Damares foi atrás, não foi? Exato, eu estava pesquisando ele aqui também. A menina teve que sair do estado, que era o Espírito Santo, para poder ir para o Recife, para a cidade do Recife, para poder fazer o aborto, porque lá ela em Vitória não conseguiria. Sim, montaram campana no hospital nesse caso. Tem um ponto nisso tudo, que muitas das vezes algumas alas conservadoras, e até com algumas pessoas que são conservadoras que defendem o não aborto, tudo tal, e a gente passa por uma situação que a gente fala dele aqui, dessa questão do aborto clandestino, de quem consegue fazer ele de maneira acompanhada, né, que tem privilégios, tudo, enfim, mas a gente muitas das vezes não fala da questão do aborto em si.
todo o processo antes dele, da questão do estupro, do abuso, do sofrimento psicológico, tudo isso é muito traumatizante para aquela criança, para adolescente, para aquela jovem, mas a gente também não para pensar em falar que o aborto ele não é algo que é muito traumático para ele. E muitas das vezes uma cartada que os conservadores eles dão é que a gente defende o aborto, que o aborto não vai causar problema, que não sei o que, ele vai causar. O aborto ele é a coroação a coroação de um processo traumático para a pessoa e é necessário um acompanhamento. Mas acima de tudo, você manter algo que vai perpetuar pela vida daquela criança, daquela adolescente, é pior. É muito mais complexo, é você realmente carregar um trauma, é você realmente ter ali próximo de você, ou através de adoção, alguma coisa assim, você saber que teve algo ali que você produziu que não era bom, infelizmente. E isso não tem nada a ver com a criança que vai nascer, ou que né, assim, com o feto, tudo, enfim. Mas é algo que é muito complexo, e no cerne disso tudo, no centro disso tudo tem uma pessoa que muitas das vezes não estão preocupados com o desenvolvimento dela, com o trauma que essa pessoa está desenvolvendo ali ao longo de todo esse processo, inclusive do aborto. E muitos ainda usam o argumento que nesse projeto de lei, né, vão dizer, mas tem o direito ao aborto legal até 22 semanas. Só que hoje mesmo já saiu no próprio G1, portal da Globo, informando que 1/3 das solicitações judiciais para o aborto legal superam as 22 semanas. Ou seja, é uma quantidade muito grande de abortos legais que são realizados após as 22 semanas. Porque nós sabemos que a lei no Brasil, o processo judicial, ele é lento, ele é muito lento. Principalmente para pessoas pobres, pessoas carentes, pessoas que não têm recursos financeiros para terem os melhores advogados, terem recorrer à justiça usando o seu poder, o poder financeiro. Ou seja, de novo vai recair um problema muito grande, principalmente para as pessoas mais carentes, que se forem recorrer ao processo judicial de um aborto legal, não vão conseguir dentro desse prazo das 22 semanas. Ou seja, é algo cruel, realmente, esse projeto de lei. E, continuando com essa notícia, que está também no portal G1, que saiu hoje, no dia que estamos gravando esse podcast, nessa sexta-feira, saiu a notícia de que essa lei faz com que a lei relacionada a aborto no Brasil se torne pior do que as leis relacionadas a aborto em países como o Afeganistão e a Síria. O Afeganistão, nós sabemos que lá se tornou-se uma teocracia liderada pelo Talibã, com um viés totalmente ligado ao radicalismo religioso. E mesmo assim, a bancada da extrema-direita brasileira, essa bancada imunda, bolsonarista, conseguiu fazer com um projeto de lei pior do que existe em países como o Afeganistão. É impressionante como a gente está diante de um retrocesso tão grande em nosso país. E a culpa recaindo sobre a vítima. Bicho, tem aqui a matéria da Agência Brasil que tá no Giro de Notícias, tem um dado assim que é absurdo, velho. Em média, 38 meninas de até 14 anos se tornam mães a cada dia no Brasil. A cada dia. Em 2022, último período disponível no relatório do Sistema Único de Saúde, foram mais de 14 mil gestações entre meninas com idade até 14 anos. Então, assim, vai ter os casos da menina que teve sua iniciação sexual com um parceiro da sua idade, enfim. Mas vai ter, enfim, um número absurdo de meninas que foram iniciadas sexualmente por adultos que abusaram delas. Então, a gente está diante de um problema que é um problema de saúde pública. E os caras querem... Como é que os caras querem consertar isso? Se não me engano, são 33 deputados, né? Dentre eles, 11 deputadas mulheres, né, do lado da extrema-direita. Como é que eles querem resolver isso? Punindo as meninas.
Espera que a Lídia Verônica quer passar, eu vou fechar a câmera aqui, tá? Vocês vão ver apenas a minha voz. Então, é um absurdo, velho. Isso não vai resolver absolutamente nada. Isso só vai aumentar, vai colocar mais uma camada de vulnerabilidade, porque além de essas meninas recorrerem ao aborto por meios não legais, métodos que trazem um risco absurdo para a vida delas, elas ainda vão estar com medo de serem presas. 20 anos. Gente, essa questão, eu acho que é uma questão muito também. Parece que essa questão da virilidade do homem também, ela tá sempre muito acima de qualquer tema. A mim me parece, porque, por exemplo, eu não sei se vocês viram o caso daquele pastor que ele falou na igreja que sim, que ele foi o primeiro cara que deu um beijo na filha dele, porque ele não queria que nenhum outro macho fosse o primeiro, que tinha que ser ele, porque ele era um pai. Ridículo. Exato. Deus. A pessoa teve coragem de falar isso num púlpito de uma igreja evangélica e divulgou isso em Instagram, TikTok, vídeos, e se permitiu gravar falando uma coisa dessa. Se as pessoas se permitem, se sentem na liberdade de falar isso, o que as pessoas não fazem então quando ninguém tá olhando? Na verdade, é uma coisa que é de eu não sei nem se eu tenho palavras de espantar, ou também não sei nem como que eu fico espantada ainda com essas coisas, mas é um terror. Então olha como as coisas vão muito mais além. Quando a gente fala sobre esse projeto de lei, as coisas estão muito mais enraizadas na sociedade do que muitos querem ver. Parece que as pessoas não querem tocar num assunto que é tão... que tá aí, tá na nossa cara. Inclusive no Instagram você vê esse cara falando uma coisa dessa absurda, por exemplo. Saudades de quando os fiéis se reuniam pra adorar Deus, velho. Não tem mais não essas igrejas assim. Não tem mais não, bicho. Tipo, galera, abram aí a Bíblia no versículo tal, vão morar. Não tem mais isso não. E só um detalhe, gente, isso que Carol falou, os fiéis ficaram aplaudindo, ficando, isso mesmo, Eu fiquei, gente, pelo amor de Deus, o cara acabou de admitir um crime. Admitiu um crime contra a própria filha, e eu acho que era, se não me engano, algo assim, relacionado a, tipo, culto para homens, alguma coisa assim, porque eram só vozes de homens, aplaudindo, achando correto aquilo ali. A gente fica assim... Não fique espantado, porque se você abrir aí o seu navegador e ir na pesquisa do navegador, assim, botar pastor ou botar padre, você não precisa nem botar outra sequência. Vai cair em vários casos relacionados a abuso. Não precisa, só precisa botar o nome. Pastor, sim. Enter. Aparece um ou outro tentando fazer alguma coisa, mas a grande maioria vai aparecer relacionado a algum escândalo. Esse negócio de culto de homem não é uma coisa muito tóxica não, bicho? Agora sim, eu queria fazer uma pergunta para vocês. O quanto dessa escalada conservadora que nós vimos nos últimos anos tem a ver com esse tipo de posicionamento? Quanto vocês acham que essa... Porque assim, eu tô perguntando isso porque eu acabei de ver as matérias aqui da Antônia Fontinelli. Eu preciso fazer um meia-culpa aqui. Meia-culpa não, sei lá, 50% de meia-culpa, tá? Porque a Antônia Fontinelli, ela, pelo que eu pude ver aqui, ela vai fazer uma escalada conservadora. Vê só, matéria de 2020, 17 de agosto de 2020. Antônia Fontinelli se pronuncia sobre caso de criança grávida e critica a ajuda de youtubers. Antônia Fontinelli diz aqui: pessoas que saem de suas casas para tentar invadir um hospital e impedir que uma criança tenha sua gravidez interrompida. Essa gente gritava assassina para uma criança de 10 anos de idade. Essa gente fecha os olhos para o fato de que uma criança dessa idade não tem capacidade física e muito menos psicológica de gerar um filho. Criar, então, não preciso nem dizer, né? E essa gente fecha os olhos para o fato de que assassino foi quem a estuprou por diversas vezes.
A Antônia Fontinelli está defendendo a menina em 2020. Aí, calma, não fiquem do lado da Antônia Fontinelli ainda. Vamos para 2000, cadê? Matéria de 2024. 11/6, é isso? Não é de 11/6 não, é 2023. O caso da Clara Castanho. Não, é a matéria de agora, 11/6/2024. É sobre o caso da Clara Castanho, que não sei se a galera sabe, mas Clara Castanho foi abusada no ambiente de gravação, né? Por um colega de gravação de um filme, se não me engano. E esse abuso gerou nela uma gravidez indesejada e ela optou por gestar a criança e entregá-la para adoção. E a Antônia Fontinelli aqui ela fez uma pressão absurda para que o caso da Clara Castanho fosse divulgado na mídia, né? E a própria Fontinelli ela veio falando, ela ameaçou nas mídias sociais dizer, vou falar o nome de uma famosa que tá aí querendo, né, dar o filho e tal, ou seja, passaram-se 2, 3, 4 anos e a Antônia Fontinelli saiu de uma pessoa que defendeu uma menina, uma criança estuprada, né, dizendo que ela deveria fazer o aborto, a atacar uma jovem atriz abusada, estuprada, que teve a gestação e entregou a criança para adoção. Então, não tem um pouco dessa escalada bolsonarista, dessa escalada de extrema-direita, aflorando isso, não é que isso não exista, né? Mas assim, aflorar isso, porque, sinceramente, velho, eu sou de uma época que os crentes não se reuniam para fazer isso aí, não, velho. O crente se reunia para abrir Bíblia e fazer oração. E era por isso que eles eram chamados de chatos. Eu acho que tem bastante dessa escalada bolsonarista, né? Que, infelizmente, um político se tornou o nome de um movimento, né? Inclusive, já declaro desde aqui que eu sou totalmente contra isso. O político tem que trabalhar para o povo. Sempre. As pessoas não têm que tomar político para ter torcida, esse tipo de coisa. Político de estimação, né? Exatamente, mas as pessoas falavam tanto antes de política de estimação quando era relacionado ao Lula, mas enfim, né? Também já é outro assunto. O bolsonarismo fez pior com o Bolsonaro. Mas enfim, eu acho que sim, que teve uma... Parece que o bolsonarismo, ele tirou um véu, assim, talvez dos nossos olhos, talvez algumas pessoas que a gente conhece ou que a gente admirava, nós gostávamos, nós não víamos, ou essa pessoa não se sentia não se sentia na liberdade de proferir determinadas coisas. Parece que a ignorância que veio com esse movimento bolsonarista, ela deu o aval, assim, porque sim, porque eu falo, porque é minha opinião, e aflorou muita coisa que as pessoas antes tinham vergonha de falar, e hoje as pessoas não têm, porque tem um respaldo aí de políticos, de pessoas que estão no poder ainda, ou que já nem estão mais. Então eu acho que sim. Eu acho que é uma questão de eco, né? Se a gente parar para pensar, o que o bolsonarismo fez, o que a extrema-direita tem feito no Brasil, de trazer um discurso fácil, muitas das vezes conservador e muitas das vezes saudosista, com o que foi vivido anos atrás na ditadura, quando a grande maioria das pessoas hoje que acenam muito para a extrema-direita e que defendem, que são líderes hoje de espaços religiosos e de alguns outros espaços, traz um certo saudosismo daquela época porque não tinham consciência, não tinham conhecimento sobre as coisas. E viver aquela vida, entre muitas aspas que eu estou fazendo aqui agora, que era fácil, esse saudosismo tenta trazer algo de volta e mostrar assim, naquela época que era bom. Aquilo quando a coisa era mais fácil, que a mulher obedecia o homem, que o homem ele batia no filho para corrigir e estava tudo bem, meninas as meninas usavam roupa comprida como se isso
fosse motivo para tentar defender alguma coisa e não é, proteger de alguma coisa e nunca foi. Então eu acho que é o eco de um discurso muito fácil, de um lugar belo, de um lugar belo, de um lugar de fácil convivência, aonde existe um macho alfa, o provedor, que é isso que está na figura do Bolsonaro. É isso que se projeta ali. Então eu acho que é um pouco da busca disso, do resgate dessa tomada de poder, dessa referência de poder de homem, né? O provedor, do machismo, tudo, enfim. Eu acho que vem um pouco dali. E esse discurso fácil, que é do tio do pavê de domingo, que fala, não, tem que acabar com isso mesmo, menina tem que obedecer o pai, menina tem que andar de roupa comprida, que não sei o quê. É a partir de discursos desses que a gente consegue projetar isso para igrejas, para outros espaços conservadores, e a gente se ganham adeptos por onde passa. Sim, e como dizem, a ignorância é uma bênção, né? Como as pessoas que falam sobre isso daquela época que você falou, as pessoas que não viviam, que não tinham uma consciência política, que viviam de uma forma, entre milhares de aspas, que não caberiam uma linha, né? Que tinha uma vida fácil, realmente elas vão proferir esse tipo de discurso. Inclusive o Átila Yamarino, aquele pesquisador, ele que virou um super youtuber aí na pandemia, né? Ele foi um divulgador científico bem incrível. Ele fez um vídeo uma vez sobre isso, falando sobre esse saudosismo, falando se realmente, antigamente as coisas eram melhores mesmo, porque as pessoas tendem em falar a parte, eu não vou nem dizer boa, porque em determinados assuntos não existe nem parte boa antigamente também, mas elas dão um véu um pouco mais bonito, fazem uma coisa um pouco mais... como eu posso dizer, uma coisa um pouco mais suave. Meio bucólico. Isso, uma coisa bucólica, exatamente, de uma época que na realidade você tende a esquecer, quando falam de antigamente, dos pontos negativos. E você vai lembrar do que é positivo para você, inclusive entre muitas aspas. Então esse discurso, essa galera que vem aí jovem, como o Nicolas Ferreira e companhia, e vem os jovens que escutam esse discurso de pessoas mais velhas e levam para frente falando que a juventude tem que ser assim. Uhum. Né? Então, aí vamos, né? É um discurso que eu escuto muito, e aí a gente acaba escutando muito por onde passa, é que a vida era mais fácil. Não tinha tantas coisas diferentes, né? Assim, eu tô projetando muito discursos que a gente acaba escutando por onde a gente passa. A vida era mais fácil. Era pai, mãe, filho, não tinha essa questão de famílias diferentes, de mãe solo, de casais LGBTs, não tinha essa discussão sobre sexo, tudo. E se a gente parar para pensar, uma forma de criar esse domínio e desse discurso ser tão ecoado por igrejas é porque a igreja gosta de dominar o sexo. A igreja gosta de dominar o poder. De certa forma, ela precisa ter uma referência no poder. E qual é a bancada que tem projetado muito isso, que tem levantado muito essa bandeira nos últimos anos? É a bancada evangélica. É uma das primeiras a levantar a bandeira da criminalização do aborto. Né? Então, assim, a discussão sobre um debate social de um Estado realmente laico, que a gente não vive um Estado laico, a gente não consegue debater um Estado laico, não acontece por conta disso. Com relação a essa questão, eu acho que Pablo sabe, né, do movimento integralista, né? Lá na década de 1930, início da década de 1940, a gente sabe que era um movimento ligado ao fascismo, tinha todo esse viés fascista. E chegou ao seu movimento que tinha mais de 1 milhão de membros. Ou seja, a gente vê que essa raiz fascista no Brasil é antigo, é algo intrínseco ali, inserido em nossa sociedade. O surgimento do bolsonarismo, ele só foi digamos, fio condutor de tudo isso. Ele, digamos, teceu, foi a mulher que tece ali o fio de lã. Então, o bolsonarismo foi isso, teceu esse fio.
esse fio juntando todos esses males. E dentro desses males acabaram levando uma pauta que é a pauta dos costumes. E essa pauta dos costumes, que está tão entranhada na nossa política, é algo que consegue iludir desde da pessoa da extrema-direita até pessoas que estão ali no espectro progressista, que acaba muitas vezes se iludindo com essa pauta dos costumes. E isso eles sabem manipular bem, eles sabem usar redes sociais, eles sabem utilizar todo, esse aparato de comunicação para fazer com que essa pauta de costumes seja algo diluído. E essa pauta de costumes, ela é muito difundida através dos meios religiosos, principalmente o meio neopentecostal, que utiliza direto essa pauta de costumes, não somente ali em suas pregações, mas também para apoiar os seus políticos. E antes de passar a palavra aqui para Pablo, rapidinho, eu não pedi para vocês abram Google, botem o nome pastor, dê enter, e aí você pega e bota ali na opção notícias, e aqui rapidinho você vê aqui as notícias. Site Terra, Igreja Bola de Neve afasta pastor denunciado por agressão contra a esposa. Aí aqui já tem outra notícia, preso por abuso, pastor evitava tragédias com sexo oral. Essa notícia até é bizarra. Aí você desce mais um pouquinho e tá lá, revista Fórum, pastor evangélico escondia acusado de estrupar crianças e contaminá-las com HIV. Aí você desce mais um pouquinho, Diário do Centro do Mundo, polícia prende pastor suspeito de estuprar 4 crianças no Rio de Janeiro. Ou seja, eu não estou mentindo quando você coloca o nome pastor e pesquisa. E você não vai ver mais pregadores, não, ele deu uma palavra, ele fez uma doação de alimentos, fez uma doação de medicamentos. É isso. Acabei de ler aqui numa sexta-feira à noite, 14 de junho. É o que está aqui no Google. Vamos para o nosso quiz. É o momento de a gente testar os nossos conhecimentos. É o momento em que vocês vão mostrar que vocês estão aí antenados com todas as questões que estão acontecendo no Brasil e no mundo. Bom, vamos começar com a pergunta da semana passada, que foi para os ouvintes. A pergunta foi: quando foi reconhecido o direito à educação no Brasil? E a resposta certa foi a letra C, 1961, no governo de João Goulart. João Goulart, para quem não conhece, era um político de tradição trabalhista, da linha do Leonel Brizola, da linha do Getúlio Vargas, quando ele era democrata, né? Porque Getúlio Vargas tem 2 faces, a face autoritária e a face trabalhista. Então, não esqueçam disso. E na semana passada a pessoa completou a trilogia de pôsteres com banner do Capitão sensualizando em uma praia privatizada do Neymar. Kleber, quando você reclama que as pessoas não querem ter os prêmios, é só você olhar para os teus prêmios, sabe? Qual é o dessa semana? Mas o dessa semana é muito bom. Eu até escondi aqui porque é uma surpresa que Pablo vai querer ganhar. Pablo, eu tenho certeza que ele vai querer esse prêmio. Porque é o espetacular imã de geladeira com uma foto 3x4 do coach magnético. Meu Deus! Carol já correu pra geladeira pra proteger a geladeira dela. Nossa, eu tô assim, ó. Não, pelo amor de Deus. Ai, bicho, esse mano magnético aí já foi pauta de debate da gente aqui, velho. Ai, gente. É o coach da. Vocês já viram os vídeos dele, né? É o coach do. Ele, sei lá. É um negócio absurdo, assim. Ele ativa o tesão da pessoa com a mão. E ele passa as energias. E ele fala que venha sentir Deus através do meu magnetismo. Uma credibilidade, né? Pois é, ele diz assim: venha sentir Deus através do meu magnetismo. Que parada louca, é sensualidade com Deus, com magnetismo, com coach, com religião. Esse é problemático, camadas que eu não sei nem por onde começar. Pablo, você vai pegar uma água na geladeira e tá lá, o imã do coach magnético.
Pois é, velho. Eu tenho até medo, porque Corre o risco da Assim. geladeira queimar. eu acordar no susto, tudo escuro aqui em casa, quando eu abro a luz, eu ligo a luz, tá lá o desgraçado na minha geladeira, eu só quero beber um copo d'água e ele tá lá. Que coisa bizarra. Que horrível, sim. Bom, o prêmio é esse, né? Vamos para o nosso quiz, como vocês estão vendo aí. Quero fazer até um protesto a respeito do quiz dessa semana. Que eu, Isso. estudando o roteiro, eu fui fazer as minhas indicações, colocar as indicações lá embaixo. Pablo Magalhães tirou a pergunta do quiz entre nós do roteiro. Ele tirou. Não tem lá, ó. Quiz Ah, não, entre porque Ele nós. esconde. É porque ele esconde. Porque você Achei- pesquisa, Felipe. Achei um absurdo. Ele acha que eu pesquiso. Eu não pesquiso. Pesquisa, todo mundo sabe já, Eu Felipe. Não Eu precisa não mentir, mano. pesquiso, cara. Felipe Colanda, isso? Eu achei Ele um tá. absurdo. Eu nunca ele acertei. faz- Eu acho que eu acertei uma vez. Toda uma vez. semana ele Agora, acerta, pô. E depois a gente disso, achou ele falou que... estranha. Olha, gente. Eu e Kleber contratamos um compliance e os caras realmente atestaram que era muito estranho o Felipe ganhar toda semana. Aí a gente resolveu esconder, entendeu? Eu tô Vamos lá, vamos lá. no meu ambiente de trabalho. A gente contratou Vamos lá. o VAR da CBF. A pergunta entre nós é a seguinte, tá? Tem a ver com o tema de hoje. Tem a ver? Tem a ver com o tema de hoje. Não é necessariamente aborto, né? A gente vai falar aqui sobre outra mazela da sociedade brasileira, que são os casos de estupro de jovens, né? E são dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, né? O Fórum levantou informações nas secretarias estaduais, né, de segurança pública e emitiu um relatório. Conforme esse relatório, foram notificados os números de casos de estupro de meninos e meninas nas delegacias de todo o país no ano de 2022. Inclusive, eles atestaram uma alta de 7% em relação a 2021. A pergunta é, quantos casos foram parar nesse relatório? Quantos casos eles conseguiram levantar? Alternativa A, o número foi superior a 50 mil casos. B, foi inferior a 50 mil casos. C, foi superior a 80 mil casos. D, foi inferior a 80 mil casos. Qual seria a alternativa correta que a gente pode dizer aqui? Eu acho que letra B. Eu acho que a letra D, inferior a 80 mil. Mas estamos falando disso é C. Superior a 80 mil. Então, Carol, B, inferior a 50 mil. Felipe, D, inferior a 80 mil. Kleber, C, superior a 80 mil. Fechou? É isso mesmo? Sim. Que rufem os tambores. E para a alegria de todo mundo, ninguém acertou! Ninguém vai ganhar o imã! A resposta certa é a alternativa A, superior a 50 mil casos. Mais especificamente, 58.820 casos no ano de 2022. Os dados estão disponíveis no site do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania. Gente, que absurdo! 58.820 casos de estupro de meninos e meninas nas delegacias do país. Esses que foram divulgados, que foram parar na Registrados, delegacia. né? Registrados, isso. Caramba, velho, é uma coisa absurda. Bom, a única coisa boa disso é que vocês não vão ganhar o imã do cara. Sabe que tem uma questão, pelo que eu entendi, tem duplo sem duas perguntas corretas, duas respostas corretas aí. Acima de 50 mil é inferior a 80 mil. Mas vamos por aproximação, né? 80 mil é diferente de 50 mil, né? Mas é inferior? Não, mas vamos por aproximação, né? Ele quer Que ganhar isso? Polêmica. Quero não. Ele quer ganhar meu imã. Separa o imã aí, vai. Manda pra Felipe, que ele quer. Vou mandar. Não aceito. Não tem meu endereço. Só os haters têm meu endereço.
Pega uma foto bem bonita do coach magnético e bota aí, porque aí ele coloca na geladeira, né? Vai que esse coach magnético ele faz um, sei lá. Felipe, aproveita aí e fala o quiz que vai ficar para o nosso público. Falo sim, vamos lá. Para o nosso público, nem sempre o aborto foi crime no Brasil. Até a publicação do nosso primeiro Código Penal do Império, em 1830, nosso país não dispunha de uma legislação específica para tratar do assunto. Apesar de essa ser a primeira menção que se tem conhecimento sobre o assunto em nossos documentos legais, o texto colocava o aborto como crime grave contra a segurança das pessoas e das vidas apenas para terceiros, ou seja, quando a interrupção da gravidez era feita pela própria gestante, esta era preservada de alguma punição. Qual Código Penal passaria a punir oficialmente o aborto no Brasil? Letra A, o Código Penal de 1890, na Primeira República. Letra B, o Código Penal de 1940, no Estado Novo de Vargas. Ou letra C, o Código Penal de 1965, na ditadura militar. Comenta lá na nossa caixinha de texto pra gente poder... Gente, eu tomei um susto com esse... Eu voltei aqui pro estúdio. Pablo já achou a foto, já. É essa aí mesmo. Eu tomei um susto. Eu pensei assim, gente, caiu a transmissão, eu não vi. Qual é a foto que tu quer, bicho? Pra botar no Ivo? Não quero nenhuma. Não. Gente, eu tô sofrendo muito bullying nesse episódio. Essa com a mão no peito, silicone. Essa foto é bonita. Né? Eu acho que aquele tá com cara, assim, que ele tá fazendo o magnetismo. Eu acho que essa ia ser muito boa. Ah, esse magnetismo aí, ó. Esse magnetismo aí, ó. Essa ia ser muito legal, eu acho, pra tua geladeira. Isso é bizarro, velho. Isso aqui é muito bizarro, velho. Aí eu soube que esse cabelo dele é peruca, né? Eu não sabia, não. Ah, é? Na minha época, esse magnetismo aí tinha outro nome, tá? Mas é isso. Mas é isso, ouvinte. Vai lá, comenta na nossa caixinha de comentários lá do seu agregador ou manda nas nossas redes sociais qual a opção que você acha que é a correta. Semana que vem tem o prêmio e o imã do magnético aqui. Ô, Kleber, a pessoa pode escolher a foto que vai no imã? Não, é sorteio aqui. Tem aqui. Aqui não é democracia, não, meu filho. Aqui é. Beleza, então, ouvinte, você também não pode escolher a foto. É a foto que Kleber quiser. É a monarquia absoluta aí. Pois é. Bom, amigos, vamos para as nossas indicações. É o momento da gente fazer essa curadoria gostosa de fim de episódio. Caminhamos para a reta final agora aqui dos nossos debates. Bom, vamos para a curiosidade do dia. O Felipe, Carol, Kleber, não sei se Kleber sabe, essa galera de história, né? Atrapalha as coisas, enfim. O Felipe, você e Carol, vocês já fizeram dengo em alguém, né? Fiz o quê? Dengo? Dengo? Dengo, com D. Dengo. Ah, dengo. Já? Já fizeram dengo em alguém? Quando eu falo dengo, vocês entendem o quê? Eu entendo carinho. Carinho. Um cafuné, alguma coisa assim. Um cafuné, um chamego, uma coisinha assim. Vocês aprenderam a falar dengo com quem? Eu aprendi com a minha família. Eu acho que a parte alagoana ou a mineira? A parte alagoana. Como, essa menina é cheia de dengo, como é cheia de... É meio manhosa, assim, gosta de carinho. Felipe, lembra ou não? Eu não lembro, mas provavelmente foi com família. Dengoso é aquela pessoa que gosta mais de carinho, que quer mais contato. Tá cheio de dengo ali. Tipo, tá muito emotivo e tal, enfim. O dengo, ele é apenas um exemplo de como a língua brasileira, como eu falei, Carol, me perdoa. Esse é o quê? Neologismo? Não é neologismo, né? Falar de língua brasileira, eu estou apenas dizendo a verdade. Tá dizendo a língua a verdade. portuguesa. Isso aí, tô de acordo. A língua portuguesa melhorou
no Brasil e ela se tornou a língua brasileira. Essa língua portuguesa brasileira, ela é fantástica porque ela recebe outras influências, né? Dengo é uma palavra de uma língua ancestral africana chamada Kikongo, que é da região da Angola, tá? Da região que fica ao norte da Angola. Essa palavra, ela vem de uma derivação chamada Nadengo. Nadengo significa carinho, afago, afeto, atenção, significa isso tudo. Por que vocês aprenderam isso? Eu perguntei a Carol se foi a parte alagoana, porque muitos angolanos vieram para o Nordeste, os estados nordestinos, né? E essa palavra ela acabou sendo incorporada ao vulgar, né, a língua vulgar aqui no Brasil. Vou dizer outra palavra, cambada. Já falaram cambada? Ih, toda hora. Muito. Cambada é o que pra vocês? Cambada é o que? É muita gente, é uma galera assim correndo. Cambada correndo aqui, ó. Isso Muito mesmo. Cambada é de uma língua ancestral chamada quimbondo, né? E vem da palavra dicamba. A palavra dicamba, ela significa amigo, companheiro. Então, cambada vem dessa palavra que se refere a companheiro, né? Enfim, e por aí vai. São várias as falas e eu queria inclusive sugerir o perfil de um cara chamado Giovanni Fernandes Catuco. É o @Gil_Catuco com 2 T's. Ele é um cara que faz alguns vídeos com conteúdo sobre a relação entre a língua quimbundo e o português. Ele traz uma série de informações aqui muito interessantes sobre as ancestralidades linguísticas brasileiras advindas da Angola e dessa cultura africana tão fantástica que muitos negam, né? Eu acho que eu contei isso em outro episódio. Eu fiquei muito triste quando um colega de trabalho me falou, acho que a Carol estava até presente no dia, que tem alguma coisa errada, ruim nas religiões de matriz africana, porque um dia ele foi num terreiro, que eu não sei qual é, não faço a mínima ideia, ele viu não sei o que errado e levou aquilo eternamente, dizendo que o capeta estava nas religiões de matriz afro-brasileira, né? Fico muito triste, mas é isso. Sim. E aí, vocês sabiam disso? Eu sabia só sobre Dengo. A outra não. Professora Não de português não tem como, né? Professora de português, cara. Tentei, mas raízes angolanas, né? Nacionalidade, eu não lembrava a nação, qual nação africana pertencia à palavra, isso muito bem. O Kleber Roberto sabia? Kleber tá no escuro lá, ele grava podcast. Vamos poupar as pessoas dessa informação. Você sabia disso, Kleber? Sim, sim. Aí tem também a palavra mulambo também. Mulambo é o quê? Que mulambo, a pessoa quando fala mulambo, é utilizado também no futebol para se referir ao Flamengo, porque é aquela ideia de roupas ruins, né? Só que em uma pesquisa que eu vi, indica dos escravos que vinham, era da região da Angola, e por eles estarem muito magros devido à viagem, eles eram os mulambos, porque se botavam roupas para se ocultar os ossos. Aquela estrutura, assim, a magreza. Aí era o mulambo, ou seja, escravo mal vestido. Ok. Beleza, isto posto, sabemos que as nossas indicações são um oferecimento aos nossos apoiadores que merecem todos os louvores possíveis nesse podcast, né, Felipe Monsanto? Exatamente, Pablo. As indicações vão para os nossos apoiadores que acreditam muito no nosso trabalho, que estão com a gente aqui toda semana, ouvindo até o final e nos ajudando a continuar aqui a cada semana trazendo conteúdo para vocês. E nessa semana vão para dois apoiadores, que o primeiro é um novo apoiador chamado Aldemir Anderson. Muito obrigado, Aldemir, por nos apoiar, por estar com a gente, por acreditar no nosso trabalho. E para Flávia Almeida, que também é nossa apoiadora. Então, muito obrigado por acreditar no nosso trabalho, e as indicações dessa semana são para vocês.
Eu vou começar a fazer as minhas indicações aqui. Para assistir, eu vou indicar The Handmaid's Tale, que é o conto da Aya, né? É a série derivada do livro da Margaret, que está disponível no Globoplay, que conta a história de uma sociedade extremamente conservadora, onde as mulheres são postas como as mulheres férteis, né? As poucas mulheres férteis que restam no mundo são postas como reprodutoras. E o sexo, ele é apenas para a reprodução, e aí se debate todo um conservadorismo sobre o machismo, sobre religião, sobre o fascismo e por aí vai. Quem ainda não assistiu, tem disponível no Globoplay para poder assistir lá. E de música, eu assisti essa semana, eu sou muito fã de Amy Winehouse, essa semana eu consegui assistir o filme dela que saiu, e uma das músicas dela, uma das minhas preferidas, conta um pouco, foi escrita no momento em que ela terminava o relacionamento dela com Blake, que é o marido dela, com quem ela teve aqueles vários casos aqueles vários casos polêmicos, né, que foram para TV e tudo, mas a música também foi escrita durante a morte, o período de luto da Amy Winehouse por conta da mãe, que faleceu de câncer. Então, vou trazer essa música, Black to Black, da Amy Winehouse, que está no filme, que está bem legal. E também vou trazer Tempo ao Tempo, do Pedro Altério, que é uma música que tem me acompanhado muito nas últimas semanas aí. Beleza. Vou fazer as minhas indicações aqui. Veja, ano passado eu ouvi um podcast muito bom, muito bem feito, chamado Caso das 10.000, né? Em 2007, uma reportagem denunciou a clínica Planejamento Familiar, onde durante 2 décadas abortos clandestinos foram feitos em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Era o início da investigação que expôs os dados de 10.000 mulheres. Espera aí, um minutinho só. O caso de 10.000 mulheres, e se tornou o maior processo criminal de aborto do Brasil, né? O podcast, ele conta a história de vida dessas pacientes, de como existia um acordo silencioso ali entre a médica e a cidade sobre a questão dos abortos, e de como o aborto foi para o centro de uma disputa política que dura até hoje. São 6 episódios, tem 2 jornalistas guiando o podcast, a Angela Boldrini e a Carolina Moraes, da Folha de São Paulo, e eles vão investigando os desdobramentos pessoais, políticos e sociais desse caso aí, que foi conhecido como o caso das 10.000. Aí depois de ouvir o podcast, eu fui ver as matérias, ler as matérias, ver os vídeos e tal. Tem muito material aí para quem gosta de ir além do podcast, tá? Então é um caso muito interessante e muito necessário sobre o aborto no Brasil e sobre a clandestinidade desse processo, e em como, veja só, um acordo entre a classe dominante e a médica permitiu que isso ficasse debaixo dos panos, sabe? Então, quando a classe dominante entra, então esconde, todo mundo caladinho, vamos fazer, é permitido. Agora, quando a classe dominante não faz parte, quando é só trabalhador, o trabalhador que se lasca e vamos jogar na cadeia para apodrecer. Então, esse caso é bem sintomático sobre esse assunto. Para nossa playlist, vai aí uma música chamada Flor de Outono, de um duo que eu acho que eu já mencionei aqui, chamado Benzier. É uma moça e um rapaz, né? E a música no mesmo tom do Tuco Oliveira. Bicho, esse cara é muito bom. Se eu puder sugerir algum artista para vocês ouvirem, conhecerem, é esse cara, Tuco Oliveira. Pensa no menino bom. A voz dele lembra o que, meu Deus? É uma voz típica daquela MPB, voz e violão. É muito bom de ouvir, ele é um excelente compositor. Sigam ele também no Instagram, ele é muito bom, sabe? Bom, é isso. Passa a bola adiante, meus amigos. Quem quer continuar? Bem, vou continuar aqui com as minhas indicações. Eu vou indicar um livro, no caso são 2 livros da editora Mostarda, que são os livros Meninas Sonhadoras, Mulheres Cientistas. E esses são 2 volumes, porque um volume voltado a ciências e matemática e outro a ciências humanas e linguagens. E esse livro, ele tem como principal objetivo falar da história de mulheres
que não são apenas representativas dentro do cenário feminino, mas também do cenário mundial, porque fala de grandes personalidades, mulheres que foram sinônimo de várias descobertas nas áreas científicas, de estudos, da educação. A escritora, a Flávia Martins de Carvalho, e com um detalhe que esse livro, a editora Mostarda, ela teve o desprazer de ter esse livro recolhido de algumas bibliotecas e escolas públicas de uma cidade que eles não divulgaram, porque está correndo aí já a tentativa de saber o porquê deve correr algum processo judicial com relação a isso, porque é literalmente censura, né? E é um livro muito bom. O livro pode ser que tenha alguma coisa relacionada que eles deram preferências a personalidades tanto femininas como negras, mulheres pretas. Ou seja, temos aí vários indicativos do porquê esse livro foi retirado dessas bibliotecas municipais. Mas está aí a minha indicação de leitura para vocês, que é o livro Meninas Sonhadoras, Mulheres Cientistas. E como músicas, eu vou indicar duas músicas, uma da banda Linkin Park, que é a música Crawling, que essa música, ela tem tem como significado o relacionamento de uma pessoa que está em um relacionamento abusivo. E esse relacionamento está literalmente destruindo essa pessoa. E essa música é como se tivesse o significado da pessoa se refazendo, a pessoa saindo dessa destruição que é sua vida para se reencontrar com o seu próprio eu, que seria, digamos, um eu superando o relacionamento, os abusos desse relacionamento. E a outra música é uma das músicas assim mais, digamos, intensas que eu já ouvi, é do Nirvana, está no Unplugged, que é a música Where Did You Sleep Last Night? Que essa música, ela não é do Nirvana, é de um cantor de folk blues norte-americano, é o Lead Belly, que é um cantor negro lá do início do século passado, início ali, década de 1920, e essa música, ela sugere várias versões, porque como uma música antiga, e se baseado em alguns contos, ainda do período da Guerra Civil Norte-Americana, dá em conta várias, digamos, histórias. E uma dessas principais histórias com relação a essa música é que fala de uma mulher que ela acabou sofrendo um abuso por parte de um soldado. E por conta disso, ela acaba se perdendo em uma floresta de pinheiros, que é algo até citado na música. Onde você dormiu essa noite, e aí fala, in the pines, entre os pinheiros. Tem várias versões dessa, digamos, da análise dessa música, porque, como eu disse, é uma música bem antiga. E uma das sugestões é exatamente essa, de que é uma música relacionada a esse fato. Então, essas são as minhas indicações para vocês curtirem aí nesse final de semana. Bom, então, meninos, vou falar sobre as minhas indicações. Na realidade, eu indiquei o mesmo que o Felipe, mas indiquei o livro, né? The Handmaid's Tale, ou O Conto de Aia. Para quem também se interessar, pode ler o livro e ver a série, né? Muito bom. E detalhe, né, Carol? Só te interrompendo, desculpa. A história do livro, ela vai só até mais ou menos o meio da segunda temporada. Dali pra frente é a criação dos roteiristas. E o livro, ele tem um final diferente do que continua na série, né? Então vale muito a pena ler o livro também. Exatamente. Sim, é muito legal, porque aí vai ser um complementa o outro. Talvez a série complementa o livro, vamos dizer assim, apesar de ter um final diferente o livro, né? Então é bem interessante mesmo. E uma frase, eu não trouxe música hoje, mas eu trouxe uma frase para reflexão, da Simone de Beauvoir, que a frase é a seguinte: não se esqueça jamais que bastará uma crise política
econômica ou religiosa para que os direitos das mulheres voltem a ser questionados. Estes direitos nunca se dão por adquiridos. Devemos permanecer vigilantes toda a vida. Então é muito sobre isso que a gente falou hoje no podcast, que a gente não pode afrouxar. Nós mulheres nunca podemos pensar que a luta está ganha, porque não está. Temos que estar bem vigilantes. Perfeito. E com isso chegamos ao final de mais um episódio do podcast. Carol, muito obrigado por participar mais uma vez. Você é joia demais, cara. Valeu, viu? Obrigada, gente, pelo convite e sempre que me convidarem estarei aqui com muito prazer. Amigos, Felipe Kleber, abemos esse podcast. Abemos o podcast, subiu Fumaça Branca. Subiu Fumaça Branca. É só um detalhezinho para você aí que ouviu esse podcast até agora. Lembre-se de uma coisa, você que é religioso, se o homem ficasse grávido, aborto era ofertado na igreja, viu? Se o homem ficasse grávido. E outro que é uma postagem no Twitter bem antiga, mas que vale... Exatamente, era ofertado na igreja, se o homem ficasse grávido. E outra que é no Twitter, que é... O aborto só é, pro conservador, o aborto só é errado até a amante ficar grávida. Isso, perfeito. Isso mesmo. Arrasou. Viva o homem de bem da sociedade brasileira. Né? Então é isso, meus amigos. Chegamos ao final de mais esse episódio. Queria agradecer a você que ouviu até agora. No final, saiba que é pra você que a gente produz esse podcast. Pra você que ouve até o final, dá o tchau coletivo conosco. E no 3 eu vou dar o nosso tradicional tchau coletivo. 1, 2, 3, tchau! Tchau!